O Matheus, foi o Matheus, foi? Foi. O Matheus comentou com a gente algumas características interessantes e importantes sobre a pessoa humana. Uma dessas características é a característica relacionada à sua animalidade, ou seja, aquela capacidade que ele tem de viver, de ter uma Querer. vida. Nasce, cresce, morre, reproduz e morre. Então, o primeiro atributo da pessoa é o seu aspecto animal, ou sua animalidade. O que diz isso a respeito? Diz respeito à sua existência físico-biológica, ou à sua existência biológica. O ser humano é um espírito? É um fantasma? Não, o ser humano tem um corpo. O ser humano, ele nasce, o ser humano tem necessidades físicas, o ser humano, ele se desenvolve, o ser humano se reproduz, o ser humano morre. O ser humano tem uma existência biológica. Segunda característica, racionalidade. O ser humano, ele consegue... Só abrir o chat. As causas, elas são um tipo de categoria importante no pensamento aristotélico. Sim, então tem uma relação, embora a gente não vá entrar nas causas, porque elas envolvem várias características. Então, causa material é a sua existência material, a causa final é para o que ele existe, tá? A gente não vai chegar a esse nível de profundidade, a causalidade aristotélica, tá? Racionalidade, ok? Racionalidade, gente, diz respeito à capacidade intelectiva e de julgamento do ser humano. Como assim, intelectiva e de julgamento? O ser humano ele consegue perceber, ele consegue avaliar, primeiro ponto. E segundo ponto, ele consegue, com base nessa avaliação, tomar uma decisão. Que é aquilo que a gente viu na primeira aula, que é aquilo que o animal não faz. O animal ele não consegue avaliar uma situação e tomar uma decisão. Lembra que a gente comentou isso na primeira aula? Só olha, um animal, se eu xingar, não xingar o cachorro não vai entender, né? Mas se eu, aí é a primeira parte, que é a parte intelectiva. Mas se eu mexer com um cachorro que não me conhece, ele não vai avaliar se ele deve reagir ou não, ele vai reagir. É automático. Ou seja, ele não fez um julgamento sobre isso. Agora, o ser humano, não. O ser humano, ele consegue julgar o que é que ele vai fazer. O que é que eu vou fazer agora? Qual é a minha reação em relação a isso? Que decisão eu vou tomar? Só que falta uma terceira característica. Alguém encontrou? O ser humano tem um aspecto de animal, tem um aspecto racional e tem um aspecto... Bora lá. Fernanda, você quer falar? Não, eu ia falar astral, mas sei que tá errado. Ele tem um aspecto que a gente chama social ou um aspecto político. Como assim? O ser humano ele é um ser que vive em sociedade. Ou seja, em relação com outras pessoas. Bem, gente, quando eu pego esses atributos, animalidade, racionalidade e socialidade, o que é a lei natural? Que alguém até comentou isso na nossa primeira parte da aula. A lei natural é essencialmente a proteção ou a, a ordem, e essa ideia de ordem, tá? A ordem relacionada a essas três categorias. Então, por exemplo, se o ser humano tem uma existência biológica, ele pode ser morto a qualquer hora? Não. Não. Então, a lei natural protege a animalidade humana e, por isso, é um direito natural do ser humano a vida. Ficou claro o raciocínio? Professor? Diga. Sim. E como é que isso que você acabou de falar se relaciona com a dignidade da pessoa humana, que tem aquela situação do Estado não poder fazer as coisas contigo
por tu ter dignidade, entendeu? Ele não pode, por exemplo, te comparar com uma cadeira, vamos supor. Isso, Aquele perfeito. exemplo que você deu na sala. Perfeito. É porque esses atributos, esses três atributos em conjunto, apenas o ser humano tem. E a minha impressora, ela mexe do nada. Sério, é muito bizarro. Deixa eu desligar. Meu Deus. É, É o sério, espírito, professor. é um espírito. Ela tem animalidade, ela não tem racionalidade, mas ela tem tem vida, só pode. Faz parte da aula. Gente, sim, desculpa, Fernanda. Só o ser humano tem essas três características. Então, de todos os seres vivos, ele é o ser mais complexo e, tipo assim, como se fosse daquela cadeia toda de seres vivos, de seres que existem, ele está no topo. Principalmente pela segunda característica, que é a racionalidade. Principalmente porque é um ser racional. Só ele é um ser racional. Então, só ele consegue compreender, julgar, pensar, decidir. Então, por isso, quando eu pego o ser humano e eu rebaixo ele, eu estou tratando ele de uma forma, aí vem a palavrinha, indigna. O que é a indignidade? É quando eu pego o ser humano e eu trato ele como uma coisa inferior ao que ele é. Tá entendendo? Então, o que é a dignidade? É esse valor que o ser humano tem por reunir todos esses atributos que nós conversamos. Ficou claro? Entendi, Entendeu? sim. Eu tenho só mais uma pergunta, Pode desculpa. perguntar. Isso que tu falou, esses atributos, esses exemplos que tu deu, é de acordo com Tomás de Aquino ou de acordo com Aristóteles? Ou é É os por... dois que têm o mesmo pensamento? Os dois têm o mesmo pensamento, porque Ah, Tomás de Aquino, ele é entendi. aristotélico, ou seja, Tomás de Aquino retoma as ideias de Aristóteles, tá bom? Ah, sim, desculpa, obrigada. Não, não precisa é isso mesmo, tá bom? Aí o Matheus mandou uma mensagem, por que tu não manda no grupo, Matheus? Manda no grupo, não fica com vergonha não, você não é envergonhado. O Matheus mandou uma mensagem no privado, ó, perguntando assim, se tem relação com a felicidade? Tem sim, tá bom? A gente não vai entrar muito nessa discussão, que ela é mais filosófica, mas assim, a ideia de Aristóteles é, o ser humano, ele vai exercer esses atributos, ou ele vai realizar, concretizar esses atributos, e a concretização desses atributos permite que ele seja feliz. Mas não é feliz naquele sentido de prazer, sei lá, alegria, não. É no sentido de realização. A felicidade em Aristóteles tem uma noção de realização, sabe? Que como se fosse um bem-estar, que a gente chama de Professor, eudaimonia. Oi. eu estava lendo, estava comparando o pensamento aristotélico com o de Tomás de Aquino, e me corrija se eu estiver enganado, mas eu achei que o Aristóteles ele consolidou mais as coisas e o Tomás de Aquino ele mais teorizou do que ele pôs em prática, entre aspas. Essa minha análise sobre isso tá certa ou tá meio equivocado? No sentido assim, que Aristóteles tinha uma preocupação mais prática, é isso? Pois é, que o Aristóteles ele meio que mais definiu as coisas e já o Tomás de Aquino mais teorizou aquilo que o Aristóteles definiu. É Ah, como se sim, sim, foi é isso que eu como chamei. se é como se ele quisesse provar, é isso? Isso, mas é isso que eu chamei aqui em cima de sistematização. Tomás de Aquino é importante porque ele sistematizou, ele organizou, ele estruturou aqueles pensamentos aristotélicos, entendeu? Então, assim, por isso os dois são muito próximos. Os dois são muito próximos por quê? Porque Aristóteles é a base de Tomás de Aquino. Só que é uma base que forma. A Tomás de Aquino organiza, estrutura, aí pode ser a palavra que tu usaste, teoriza com base em Aristóteles. Tá bom? Então, sim, nesse sentido tá certo. Só que a palavra que a gente vai usar é sistematizar, mas pode ser teorizar, não tem nenhum problema não. Tá bom? Tá. Então, dito isso, quais são as implicações? O ser humano é um ser livre, ou seja, ele toma decisões de uma forma não determinada. O ser humano vive um determinismo, ele toma decisões livres, ele escolhe. Ele tem a opção A, ele tem a opção B, e ele pode escolher uma ou outra. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que tem relação com a pergunta que a Fernanda fez sobre dignidade. Todo ser humano possui o mesmo status.
Não existem seres humanos superiores e inferiores. Todos possuem a mesma dignidade. Ok? São duas implicações importantes para a ideia de lei natural. Ok? Gente, aí vem um ponto que vocês perguntaram muito corretamente. E aí, o que é o direito para Tomás de Aquino? O direito, ele é formado por uma conjugação entre lei natural e lei positiva. Que foi, eu disse o seguinte, olha, para o justnaturalismo, o direito não se confunde com a lei positiva, como fazem os positivistas. Foi uma coisa que eu chamei no artigo de normativismo. Era isso que eu ia perguntar, que é Isso. como é que eles se dão de encontro em várias e várias vezes tu fala isso no artigo. Isso. Para o positivismo, o direito é a mesma coisa que lei positiva. Ou seja, quando eu digo assim, é certo matar alguém, aí o positivista vai dizer, o artigo 121 do Código Penal brasileiro diz que não, então não é certo. Então, para um positivista, o certo ou errado a se fazer é a mesma coisa que é o que a lei positiva diz ou não diz. Só lembrando, o que é a lei positiva mesmo, voltando aqui para cima, é essencialmente aquilo que a vontade do governante ordenou. Tá bom? O que é justo. É isso? O que é justo no sentido assim, do que o governante mandou, tá? A Sim, lei entendi. positiva tem relação com a primeira parte, a vontade do governante ou do poder político. Aham. A lei natural é que tem relação com aquilo que é Com justo por justiça. natureza. Entendi, Isso, tá entendi. bom? Professor, Diga. tinha uma parte no seu artigo que dizia que uma alteração no direito, teve uma alteração no direito que não foi muito grande, mas que ela alterou fortemente os positivistas, se eu não me engano. Qual foi essa diferenciação que teve Essa da diferença. Tu forma que pode me seguiu o lembrar a direito? página? Porque, assim, a ideia que eu propus no artigo é a seguinte. Quando surge a ideia de direitos humanos, como nós entendemos hoje, essa é uma ideia que a sociedade em geral aceita, só que isso é um problema enorme para um positivista. Então, assim, talvez, eu não lembro de cabeça essa parte, mas talvez eu É que provavelmente eu me vou abrir referia a aqui. isso. Tá. Eu provavelmente me referia a isso, ou seja, a consolidação da ideia de direitos humanos pela sociedade é um problemão para os positivistas. Por quê? Porque direitos humanos são essencialmente exigências daquilo que é justo. E, portanto, vai dizer, olha, existem coisas que são justas ou injustas e que não são exatamente lei positiva. Ok? Então, primeiro ponto. Ficou claro isso aqui? Para o justnaturalismo, o Sim. direito não se confunde com a lei positiva, como fazem os positivistas. Ou seja, o justnaturalismo não é normativista. E não É por acha que isso que direito é só norma. Norma positiva, só lei positiva. Ok até é aqui? por isso que ele não acaba esgotando o sentido do direito. A lei positiva acaba não esgotando todos os sentidos de direito. E isso, Se eu não me porque engano, era mais ou menos isso. existem direitos que podem não estar previstos na lei positiva. Então, lembra que eu dei aquele exemplo sobre a segregação racial nos Estados Unidos? Lembram disso? Mais ou menos. Que eu disse, olha, lá nos Estados Unidos, na década de 60, era proibido brancos e negros sentarem juntos, acessarem os mesmos serviços, terem acesso à mesma escola e por aí vai. Sim, sim. Então, para o direito positivo americano daquele período, brancos e negros não tinham direitos iguais, ou não tinham direitos em conjunto. Aí qual é o ponto? Essa é uma argumentação do direito positivo, mas ela é justa? Ou seja, será que não existe um direito à igualdade mesmo nesse caso? A resposta é existe. Só que não está previsto na lei positiva.
está previsto em outra lei. Qual é a lei? Lei natural. Então, por isso, nem tudo, nem todo direito está resumido à lei positiva. Tá certo, Matheus, é isso mesmo. Ok? Então quer dizer que nessa época em específico, o que derivava era a vontade do governante, não propriamente as leis fundamentais. As leis naturais. Isso mesmo. Tá bom? Aí vem uma pergunta que vocês fizeram ainda há pouco, que é muito relevante. Para o justnaturalismo, basta a lei... Sim, esse foi o caso da Rosa Parks, Jéssica. Muito bem, isso mesmo. Jéssica, você está aí? Não tinha te visto. Cadê você? Depois eu te vejo. Depois eu te procuro. Para o justnaturalismo, basta a lei... Cadê o Vitor? Não fez comentário também? Ah, estão aí. Pedro voltou também. Ai, professor. Muita onda, muita onda. Para o justnaturalismo, basta a lei natural? É suficiente a lei natural? O que é que vocês me dizem? Sim ou não? Ai, professor, não sei. Eu acho que não. Não, não é suficiente. Por que Também não não? sei, professor. Porque para o justnaturalismo, gente, a lei natural ela funciona muito mais como uma ordem racional. Só que a gente já viu outras aulas, o direito é essencialmente uma força coercitiva, lembram disso? Ele impõe a vontade dele. Só que a lei natural ela não está escrita em lugar nenhum. A lei natural é uma lei que decorre, de novo, da razão. Isso é suficiente para o direito? Não. Senão o direito teria quase a mesma natureza que a moral. Então, para o justnaturalismo, a lei natural ela é fundamental, ela é a base do direito. Só que o direito ele também não se resume à lei natural. Então, a resposta é não. O direito também não se resume à lei natural. Qual é, então, o ponto do justnaturalismo? Para o justnaturalismo, a lei natural é a base e o pressuposto da lei positiva. Por isso, ambos estão relacionados. Estão entendendo? Então, a ideia é a seguinte. A lei positiva, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário, são leis positivas. São importantes? São fundamentais. Só que é uma lei positiva que tem como base a lei natural. Então, por exemplo, a lei natural estabelece que a vida é um direito. Direito natural. Ok? Só que isso é suficiente? Não. A lei positiva é necessária para fixar que o homicídio é crime e vai receber uma punição de tantos anos, de X anos, como no caso o Código Penal. Ficou clara a relação entre eles? Então, o direito à vida é um direito, ok. Agora eu preciso de uma lei para garantir esse direito. Então, a lei natural, ela fixa de forma ampla um certo conceito, e o Código Penal, a lei positiva, ela existe para, que eu disse assim, para materializar, para dar força a esse direito natural. Ficou clara a relação, Professor, então? Oi. na página 3, voltando àquela pergunta, era na página 3 do seu artigo, quando o senhor fala assim que a Treze. separação parcial entre a lei, não, página 3. 3. Tá. A separação parcial entre a lei e o direito, como relação umbilical com a justiça, é uma diferenciação radical do modelo defendido pela dogmática positivista.
E eu queria saber por que foi uma diferenciação tão grande assim para os positivistas. Ah, tá. Porque, olha só, para o positivista, lembra que é esse ponto aqui que eu chamei de normativismo. Para um positivista, deixa eu só fazer aqui. Vou colocar assim. Isso é diferente. Já para os positivistas, o direito é a mesma coisa que a lei positiva. Ou seja, eles são normativistas. Então, bora lá. Para um positivista, na Alemanha nazista, o direito você tem que entregar judeus para o governo matar. É isso que a lei diz. E é esse o direito. O direito é isso, e acabou. Porque direito é igual a lei positiva. Para um justnaturalista, não. Para um justnaturalista, o direito não é a mesma coisa que a lei positiva. O direito é lei positiva mais lei natural. Então, para um justnaturalista, são as duas coisas. Então, para um positivista, a lei positiva tem relação com a justiça? Lembra que a gente conversou isso na primeira aula? Para um positivista, não. Lei é uma coisa, justiça é outra coisa. Para um justnaturalista, não. Direito e justiça estão relacionados. Ficou claro esse ponto? Ou não? Então por isso que é uma diferenciação radical. Porque olha só, a grande pergunta é assim, e aí, o que é que eu faço com uma lei injusta? Para um positivista você cumpre, ela é lei, não importa isso sobre justa ou injusta. E para um justnaturalista, ele diz, depende. Posso cumprir ou posso não cumprir, depende da gravidade dela. Tá bom? Mas essa separação, ela foi consolidada ou ela só era um pensamento reflexivo da época? Tipo, Como chegou assim? alguém e disse, não, existe sim uma diferenciação, essa diferenciação é válida ou era só um pensamento de uma corrente? Não, assim, justnaturalismo e positivismo são só teorias, entendeu? Mas sim, existem autores, a gente vai ver. Daqui a 2 aulas a gente vai estudar positivismo. E sim, existem muitos autores que dizem o direito, ele é só a lei. O direito, ele é a ordem. O direito não tem relação com a justiça. Justiça é um assunto moral. Justiça é um assunto moral. Direito é outra coisa. Tá bom? A gente vai chegar no positivismo ainda. Ficou claro? Professor, Oi. em relação a essa questão do senhor falar, eu esqueci o nome ainda, mas o senhor falou que em certo ponto podia ser cumprida. Podia ser que em certo ponto não afetasse a integridade física do indivíduo, mesmo sendo injusto, uma lei injusta? Afetar a integridade física? Então, assim, isso é A lei ser cumprida, sendo justa, sendo justa, porque ela não afetasse a integridade física do indivíduo. Ah, tá. A justiça ou injustiça não tem a ver só com a integridade física. Então, pode ter uma lei injusta, por exemplo, de outro tipo. Por exemplo, imagine uma sociedade onde mulheres não podem estudar. Isso afeta a integridade física delas? Não. Mas isso afeta aquele atributo que nós vimos, cadê? Da racionalidade. Ou seja, em uma sociedade onde a mulher não pode estudar, eu estou privando ela do desenvolvimento da sua capacidade intelectiva. Tá entendendo? É uma lei injusta Sim. que não afeta a integridade física, afeta uma outra parte, um outro atributo do ser humano. Ficou claro? Sim. Sim? Perfeito. Obrigada. Matheus, eu respondi a tua pergunta? Ou não? Eu acho que sim. Bora lá, só para esclarecer então. Para o positivismo, então é o seguinte, quando eu analiso assim, olha, o direito, existe, bora pegar um caso de novo da Alemanha nazista.
um judeu, ele poderia alegar que ele tinha o direito a não ser morto pelos nazistas? Sim ou não? Para um Sim. positivista. Não, para um positivista No não. positivista? Ah, tá, Não. desculpa, não. No Não, positivista não, porque para um desculpa. positivista o direito é aquilo que está na lei. E Ali. para um Que deve justnaturalista? ser incom... Aí já seria errado. Porque direito Não, a pergunta é e assim, certo e ó. errado são coisas diferentes. Vai colocar nesses termos aqui a pergunta. Um judeu na Alemanha nazista poderia dizer: eu tenho o direito a não ser morto. Opa, calma. positivista. Não. Olha só, para um Pra mim é não. positivista, ele poderia dizer isso? Não, porque Não. pro positivista é aquilo que tá na lei pronto, independente se é justo ou Exatamente, injusto. Fernanda, exatamente. Para um positivista, ele não tem o direito a não ser morto. Por que não? Porque a lei não assegura isso. Certo. E para um justnaturalista? Ele pode falar isso. Por quê? Por causa da lei natural. Exatamente, Fernanda. Paula, desculpa. Não foi eu que falei, foi a menina aí. É, a Paula. Professor, eu sei que isso vai meio que distanciar um pouco do centro do debate, mas e como é que a sociedade da época reagia com essas duas correntes? Tinha mais uma força positivista ou Não, mais pois uma... é, porque olha só, esse aqui é um ponto interessante. São só teorias. Então, assim, não é uma teoria sobre a sociedade, é uma teoria, ou seja, é uma análise teórica sobre o conceito de direito. Então, assim, tem consequências práticas? Tem. Por exemplo, aquela questão lá dos denunciantes invejosos. Aquele direito que eles cumpriram na época da ditadura, era direito ou não era um direito? Para um positivista, era direito, porque estava na lei. Era um direito. Era Isso. direito. Para um justnaturalista, não era Não. direito. Ou Não. tem umas exceções, tá bom? Porque a lei, ele contrariava a lei natural. Ficou claro isso? Sim. Sim? Ok. Pô, Gente, mas a a gente vai... população, ela não era parte disso, tipo, ela não seguia nenhuma corrente, tipo, sei lá, Não, como a se gente alguma segue, corrente só que a tivesse mais gente não força do que a não é outra. uma questão assim explícita, tá entendendo? Não é uma situação que a gente endossa assim, de forma muito clara. Tá bom? Olha, a gente vai parar aqui e vai continuar na aula que vem, porque eu tenho que dar alguns avisos finais, antes que acabe nosso tempo. A gente tem 6 minutos. Gente, ficou claro alguma dúvida mais sobre o conteúdo da aula de hoje até aqui? Não, tá tudo Não. certo. Ó, eu acho que com a aula de hoje vocês conseguem entender melhor o texto. Então, vocês podem dar uma revisão. O prazo para vocês Isso, postarem um com certeza. resumo é até segunda, tá bom? Tá bom, tá. Então, vocês podem dar uma olhada e aí melhorar o resumo, ok? Tá bem. Tá? Gente, só encerrando aqui. Professor, Oi.